Empodera para Todos, um projeto consciente com oferecimento RSA, DHO e Marketing. Você já foi interrompida por um homem enquanto explicava algo? Ou no meio dessa explicação, um homem repetiu o que você disse e ganhou créditos por isso? Esses comportamentos que podem parecer inofensivos de primeira roubam o protagonismo feminino e fazem a mulher se sentir inferior. Além disso, essas são táticas de manipulação usadas como base de relacionamentos abusivos. E sim, elas têm nome e são fruto do machismo enraizado na nossa sociedade. Hello, gente! Eu sou a Daniela Liar, eu faço parte do time de marketing da Consciente e eu dou boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje, né? Todo mundo que está ouvindo o podcast, que é o piloto do Empodera para Todos. É a nossa primeira edição e o nosso primeiro episódio. A gente tem aqui hoje alguns convidados e antes da gente adentrar o tema, vamos conhecer um pouquinho deles. A gente está aqui com a Bruna Sattler, o Thiago Malta e o Danilo Machado. E aí, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Olá, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês debatendo um tema tão importante. Ai, que bom, gente. Eu queria saber um pouquinho de cada um para a gente poder apresentar vocês e já tá todo mundo familiarizado. E aí? Meu nome é Danilo, eu sou advogado, sou formado há 13 anos, estou na Consciente há 1 ano e sempre trabalhei em ambiente de escritório, em ambiente com homens, com mulheres, então tenho uma vivência muito grande de relacionamentos no ambiente interno, administrativo. Olá, meu nome é Bruna, eu sou arquiteta, trabalho na Consciente tem 13 anos. Atualmente eu estou atuando na parte de coordenação de projetos diretamente dentro da obra. Então, o meu envolvimento com o lado masculino está sendo bem intenso. Olá, pessoal, meu nome é Thiago Malta, eu sou psicanalista e administrador de empresas. Divido aí a minha rotina profissional entre a clínica, com a psicanálise, e o trabalho enquanto executivo atualmente no Sistema Sábio de Comunicação. Então, achei muito bacana o tema, a abordagem, a iniciativa da Consciente. Nesse meu tempo todo de experiência enquanto executivo, eu posso dizer que vivenciei muitas questões, participei de muitas questões, que acho que isso é um tema que a gente vai abordar aqui, e acho fundamental essa iniciativa da Consciente, essa iniciativa do podcast Empodera, porque a gente vai discutir, a gente vai trabalhar temas que são muito sensíveis, e que principalmente, falando aí do público feminino, né, e dos colaboradores e de todos que escutam, é um tema de fala, um tema de libertação, de evolução, seja aí sim, não só falando de mulheres, mas de mulheres e homens, sim, da sociedade como um todo. Até porque tem que conscientizar todo mundo, né? A gente é um tema que é voltado para as mulheres, mas todo mundo precisa estar colaborando, senão não há mudança, né? E a gente trouxe aqui um tema que ele é muito importante, que é o protagonismo feminino e o vocabulário do assédio. Porque uma coisa que a gente tem visto hoje em dia é que o tipo de assédio, ele vai mudando com o tempo, né? A gente vê que antigamente, antes era um fio-fio na rua que a gente recebia e já era um assédio. Mas as coisas hoje em dia, elas acabam virando até mais sutis do que antigamente, que era um toque, era alguma provocação, né? Hoje em dia, no ambiente de trabalho, ele tem acontecido de uma forma muito intensa. E ainda mais num ambiente, né, que é super masculino, igual o nosso, que é corporativo, que é com construção civil, né? A Bruna mesmo, como ela disse, já tem bastante tempo que ela está nessa área e hoje ela está lidando diretamente com a obra, né? Então, eu queria saber da Bruna se ela tem, hoje em dia, está tendo muito mais dificuldade que antigamente ou se as coisas já estão começando a mudar. Na verdade, elas mudaram, mas estão um pouco mais veladas, né? Todo mundo finge que não existe, mas na verdade, na prática, existe muito. Então, assim, até a diferença de tratamento na forma como é ouvido, né? Uma pessoa, se uma mulher se posiciona, ela é ouvida de uma forma. Um homem se posiciona com meia palavra em relação a todo o discurso que uma mulher acabou de falar, ele é ouvido de outra forma completamente diferente. Mas as pessoas ainda não têm a conscientização de que isso é uma forma de assédio, que isso é não estar respeitando aquela mulher. Porque a forma como o preconceito foi mudando conforme os anos fez isso ficar de forma mais velada. Sim, concordo. E, Thiago, como é que tem sido isso? Tem chegado para você assim no dia a dia?
em relação ao trabalho? Caramba, gente, é interessante, porque esse é um assunto que perpassa o consultório, falando de clínica, né, e aí perpassa pacientes, homens, mulheres, né, mulheres no âmbito de serem assediadas e homens que muitas vezes reclamam de atitudes que muitas vezes eles mesmos estão praticando e insistem em dizer que não estão fazendo. No corporativo, então, né, aí falando um pouco da minha experiência de vida corporativa, esse é um ponto que me assusta praticamente no sentido de ver o crescimento disso. Eu faço uma associação desse crescimento, na verdade, ao momento que a gente está vivendo, ao momento de empoderamento das mulheres. Nunca existiu tantas mulheres em cargos de liderança, nunca existiu tanto a ascensão. E olha, a ascensão. Na verdade, né, as mulheres estão rompendo barreiras estruturantes que as colocavam em posições, entre aspas, né, que muitas vezes elas não poderiam estar. Então, esse é o ponto para a gente entender. Talvez se a gente pegar aí geracionalmente, as primeiras engenheiras formadas, antigamente contavam quantas mulheres estudavam engenharia. Então, acho que esse é um ponto para a gente jogar um holofote, e eu gosto muito de fazer uma analogia à evolução mesmo, né? Evolução, o tempo vai passando, a gente vai percebendo essa evolução no sentido de pertencimento do humano, independente de sexo, né, de gênero ou qualquer coisa, participando, trabalhando e provocando discussões. E no corporativo, esse é um ponto bacana de trazer e ver que a gente está refletindo e discutindo, porque tanto homens quanto mulheres, muitas vezes, estão na mesma posição, né, do machismo estrutural. Né? Muitas mulheres não falam simplesmente porque acham normal algo que elas mesmas estão sentindo como ruim, né? Como algo que elas estejam sentindo em termos de assédio. Então é uma pauta muito interessante, é uma pauta de muita reflexão. Acho que um podcast é pouco, né? A gente estava brincando aqui inicialmente, porque é tocar na essência, no estrutural. E esse é o ponto que eu, Thiago, gosto de trazer em termos de como eu vivo isso no dia a dia. Enquanto executivo, várias vezes eu já me coloquei em uma posição em reuniões importantes que, de repente, uma líder em ascensão que está ali provocando seus pontos de vista e está me incomodando, eu vou lá e faço um corte. Uhum. Né? Eu acho que esse é um ponto, a gente começar olhando para a gente. E como tem uns homens aqui na roda, né, refletir nisso. Porque, e esse é o ponto, né? E eu vou lá na clínica, eu só resolvo algo, eu só trabalho algo que eu tenho de estruturante em mim, falando e reconhecendo que eu posso também ser um agressor, ou eu posso ser alguém que intimida, ou, poxa, aquele corte que eu fiz na minha amiga fulano de tal, que ela estava falando, eu acho que não foi bem porque eu acreditava, e sim porque eu queria diminuir ela diante de uma situação competitiva. Então, é sensacional a gente discutir, eu gosto de jogar o holofote sempre em cima do que nós mesmos trazemos e refletimos e vivemos diante desse tópico, desse tema, né, e de como as ações conduzem. E é importante também admitir que a gente erra, né? É importante admitir que a gente não tá seguro, assim, de não cometer erros, né? Ninguém tá safo disso, assim, né? Inclusive, eu vejo muito também umas mulheres que, por se sentirem ameaçadas, por passarem por esse tanto tipo de abuso psicológico, né, de assédio moral, que também acabam se fechando, se endurecendo e se tornando também um opressor. Entende? Isso também acontece, assim, não é a mesma proporção, assim, não tem comparação. Mas acaba sendo um erro que ele é praticado também. Elas se adaptam, elas mudam para se adaptar ao meio, né? Para elas não se sentirem tão oprimidas, elas se adaptam para se sentirem mais confortáveis por aquele meio que elas estão vivendo. E acaba que elas não percebem que é um ambiente muito tóxico, né? E que elas podem fazer a transformação, desde que tanto mulheres quanto homens tenham acesso à informação e entender o quanto isso é prejudicial e o que a gente pode fazer com pequenas ações no dia a dia para ir transformando isso. É verdade. Pode falar. Eu gosto muito da sua fala e da do Thiago, quando o Thiago menciona que é algo estrutural. De fato, aqui nós
temos mães, esposas, filhos, filhas, e é algo que vem estrutural. A mulher, cada vez mais saindo de casa, e isso dos últimos 50 anos é algo muito mais evidente, nossas mães, nossas avós, na luta, no dia a dia. E a mulher precisou buscar esse espaço. E aos trancos e barrancos ela vem conseguindo isso. Não da melhor forma como deveria ser, não com o reconhecimento que deveria ser, com a igualdade de salário, com a igualdade de atribuições. Poxa, porque ela é mulher, ela não consegue ocupar um cargo de liderança? Quantas e quantas mulheres estão tocando as vidas aí, são as donas da casa, quem que gerencia a casa, quem que toma conta do dinheiro, quem toma conta do filho. E muitas das vezes isso não é reconhecido. E quando você, Daniela, menciona que às vezes algumas mulheres se calam no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, mas também tem aquelas que se comportam como opressoras para poder se sustentar, para poder permanecer ali. Não, eu cheguei aqui, eu ocupo esse cargo, eu sou CEO de uma empresa, eu sou diretora, que seja, e eu só consegui chegar aqui porque eu criei uma casca grossa de tanta pancada que a vida me deu, que outros homens me proporcionaram, e por conta disso hoje eu sou assim. E o que a gente tenta, pelo menos eu, e eu acho que cada vez mais, felizmente, a sociedade, o tema empoderamento feminino está mais em voga, é que isso mude nos nossos filhos, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, para que seja algo natural, que seja algo orgânico. Poxa, a mulher, eu acredito que o administrativo da Consciente tem uma predominância de quantidade de mulheres do que de homens. A gente estava vendo que eram uns 80% de mulheres no administrativo e o restante é mais masculino. Ou seja, se isso acontece e a Consciente está onde está, é porque o trabalho é bem feito. Sim. Então eu não preciso aqui estar com nenhuma igualdade, não, tem que ser 50% homem, 50% mulher, ou mais homem ou mais mulher. A gente vê que a mulher é capaz. Felizmente isso a mulher foi provocada a provar isso, o seu valor e a sua capacidade, e tá conseguindo muito bem. Sim, e é no ambiente administrativo que a gente fala muito isso, né? E todo mundo aqui passou por um processo seletivo que foi justo para todos, assim, para a gente poder estar onde está, né? Tirando a questão da obra, que a gente vê que é um ambiente, assim, majoritariamente masculino, e inclusive a gente trouxe até alguns relatos para a gente poder ler depois de algumas colaboradoras que enviaram, dando o seu testemunho, assim, de como tem sido o dia a dia ou de situações que elas passaram. Mas eu queria falar primeiro sobre uma coisa que você disse que eu achei muito interessante, que até o Thiago, eu acho que ele vai poder respaldar também, que é sobre a gente, das mulheres casca grossa, né? Mas é uma coisa importante que a gente não perca a nossa essência, assim, para o mundo, a gente não se endureça também, para a gente poder continuar sendo o que nós somos e trazendo os valores que nós temos para a gente poder continuar trabalhando da forma que a gente é. A gente não precisa ser casca grossa, às vezes, para estar no meio. A gente pode comprovar o nosso profissionalismo sendo sensível, sendo feminina, ou então sendo uma mulher que tem uma opinião forte, um pulso forte. Não precisa, sabe? Você tem que se mudar tanto para poder se adaptar num ambiente assim. Eu acho importante a gente manter aquilo que a gente é. Entende? Lá na obra, eu até posso citar um exemplo, porque as meninas lá, todo mundo que vai entrando, elas vão se endurecendo muito. E elas vão se tornando muito adeptas porque a pressão em cima delas é muito grande. E acabam que elas vão ficando até com um olhar mais triste, E a gente tem muito movimento lá dentro de uma conversar com a outra e falar assim, o que foi, né? Ela fala assim, você não precisa ter medo de vir arrumada porque você está na obra, né? Você não precisa se desarrumar para estar no ambiente só porque aqui é um ambiente predominantemente masculino. Isso não implica em você estar assim. Você pode estar bem, você pode vir linda, do jeito que você quiser. Isso é o seu respeito consigo mesmo, porque o seu valor não está em você se tornar igual a um homem aqui e acabar ficando com um semblante
semblante mais entristecido, né? A nossa feminilidade, ela não está anulada porque a gente está num ambiente predominantemente masculino. E acaba que isso é tão bacana e a gente tem que falar tanto que aos pouquinhos a gente repara assim que uma outra semana a outra veio mais disposta, veio mais feliz. Ela começou a ser mais ela, não ter medo de não vou de rosa porque é um ambiente só de obra, todo mundo tem que estar com tudo neutro, muito fechado. E aí elas começam um movimento que uma pessoa vai se abrindo para romper essa barreira fechada e rígida, vai comovendo outras que estão ao lado. E isso é muito bacana. Sim, é humano. Acho que esse é o principal ponto dessa observação do ser quem somos. No final, todo mundo quer acordar e ir para o trabalho, local onde a gente passa muito mais tempo que nas nossas casas, e ser feliz. Aliás, todo mundo busca ser feliz. Quanto de energia as organizações não colocam para entregar um ótimo ambiente de trabalho? Aí tem a ergonomia, a cadeira confortável, né? Toda a relação de aconchego que se entrega no ambiente de trabalho, né? Tem as regras, né? Que aí tem lá, temos que obedecer isso ou aquilo, tem os códigos de vestimenta, até, que ajudam para que assim, as pessoas possam não fugir de uma outra vertente, mas ser feliz. E aí, a hora que a gente entra pro lance do quero trabalhar e não posso passar um batom porque o fulano de tal tá... Peraí, como assim? É praticamente pegar o nosso âmbito da pulsão humana de ser, de acordar e buscar a nossa alegria naquele ambiente de trabalho e cortar, porque isso vai virando, né? E aí eu retomo, que é importante a gente estar discutindo isso aqui, né? Que é importante a gente estar jogando um holofote em cima desse tema, porque enquanto corporação, quanto mais pessoas indo trabalhar com desejo, com prazer, com vontade de ser elas mesmas, melhor as empresas vão ter em termos do máximo da performance dessas pessoas. É notório, né? E aí a gente entra para as pessoas que criaram uma casca, né? Essa discussão, eu tenho inclusive um exemplo de uma mulher que eu admiro demais, foi uma grande CEO de uma empresa de multinacional de segmento de alimentos que eu pude trabalhar, e ela tinha falas extremamente machistas, e ela sempre comentava no ponto assim, eu tive que vestir esta forma para eu falar. Esses dias, inclusive, eu estava vendo uma mulher que deu entrevista na Veja e ela pontuando o quanto da vida dela ela tolhiu. E olha, gente, ela chegou ao máximo do máximo da carreira dentro de uma das maiores organizações brasileiras e que tem presença mundial. Então, o que esse é um ponto? É ela, enquanto humana, dizendo assim, eu cheguei lá, mas eu sofri, viu? Eu poderia, de repente, ter chegado lá mais feliz. Né? E hoje... eu acho que é muito importante a gente discutir para olhar que, com certeza, nós podemos ter mulheres com poder, se não poder de cargo, mas poder de ser elas mesmas, simplesmente porque tiveram dentro do ambiente de trabalho espaço para manifestar, para falar, para dizer, para tirar dela aquilo que incomoda. Né? Porque o olhar de julgamento do outro, ou o olhar de menosprezo ou de qualquer relação que venha a trazer essa comparação e colocar o outro, vamos falar assim, homem enquanto sexo, né, acima de qualquer coisa, está errado, né? E isso não é o natural e vai de alguma forma pegar ali no nosso estrutural, na nossa vida, no nosso vai vamos dizer assim, né, cortar nosso direito de ir e vir felizes, né? Acho que esse é um ponto muito importante de ter essa percepção e discutir a respeito. Realmente, eu acho que essa discussão sobre a essência, né, ela é profunda, assim, esse negócio da pulsão humana que você falou, eu acho bem forte, assim, e é extremamente fundamental a gente discutir isso para a gente poder viver feliz. Eu acho que a maior premissa disso tudo que a gente está conversando é sobre as pessoas estarem felizes e confortáveis e vivendo de uma forma justa, né? Eu queria já começar a mudar aqui o nosso rumo para a gente poder ler alguns dos relatos e poder conversar sobre isso, porque eu acho que são histórias importantes, são histórias que aconteceram aqui dentro da Consciente. Teve uma colaboradora que mandou uma mensagem para nós falando assim:
Várias vezes eu já fui interrompida por um homem e ele falou a mesma coisa que eu já havia falado, porque não se ligou que eu sabia daquilo, se não se ligou que eu sabia daquilo ou não. E é uma coisa que a gente vê bastante. Você já passou por isso, Já Bruna? passei muito por isso. E não é questão que ele se ligou se ela sabia daquilo ou não. Muitas vezes ele pode até ter escutado e no inconsciente dele ele está realmente replicando aquilo que ela falou sem ele assumir que ele está replicando. Então assim, ó, às vezes pode ter até um bloqueio na mentalidade daquela pessoa que está fazendo essa replicação da informação porque ela não percebeu que ela está fazendo isso. Nem sempre eu enxergo como algo propositório, mas tá tão intrínseco que ele faz até sem ver. É a pessoa que, na verdade, ela não tá te ouvindo, ela tá escutando e esperando a hora dela falar. Exatamente. E aí, às vezes, ela nem tinha chegado àquela conclusão. Você trouxe a conclusão para ela e aquilo ele assimilou, mas ele já assimilou como uma ideia dele. E aí, automaticamente, ele impõe aquela opinião, ele anula aquilo ali como se ele não tivesse acabado de receber aquela opinião e coloca a opinião como se fosse um ponto de vista totalmente exclusivo dele. Isso acontece bastante. Inclusive, na gringa, né, esse termo é chamado de mansplaining, quando o homem, ele explica exatamente aquilo que você estava falando. Uma vez isso aconteceu comigo quando eu estava explicando sobre o que era mansplaining. O cara me interrompeu e falou, não, mansplaining é isso. Eu falei assim, amado, você está falando a metalinguagem do mansplaining. Você está explicando aquilo que eu estava falando sobre o próprio assunto, né? Na prática. Então, é um assunto, assim, que ele é bem recorrente, acontece muito. Eu acho que... eu acho isso muito comum no ambiente de trabalho. Não, quando eu falo comum, não digo que correto, mas de fato é algo muito comum. As pessoas gostam de reafirmarem o que foi dito ou tentar dizer com outras palavras, e isso vem por uma insegurança, de uma necessidade de aparecer. A Bruna acaba de falar aqui, eu vou com outras palavras, falo a mesma coisa para ser notado. Para falar, olha, chefe, eu estou aqui também. E então é uma insegurança, muitas das vezes, que a pessoa quer mostrar para escalar em cima do que a Bruna falou, para tentar ganhar um protagonismo que tem espaço para todo mundo, que não tem essa necessidade. Se a Bruna está onde ela está, ou outra mulher, ou outra colega, ou essa pessoa que fez o relato, ela tem um merecimento. Ela não caiu de paraquedas naquela posição, naquele cargo, naquele momento. Então, por que não ouvi-la e debater? O debate, como advogado, o debate é sempre válido, né? Então, a gente tem que respeitar essa posição de fala, esse momento de cada um. A gente tem que saber a hora de falar e a hora de ouvir. E o fato de abrir, no caso, esse momento que a gente está tendo aqui, abrir para todo mundo e não ser um movimento que agora ficava restrito apenas às mulheres, ele traz isso. Porque assim, ó, tem um homem que ele vai continuar fechado com a cabeça, ele vai falar assim, ele não vai admitir, e vai ter um homem que nunca parou para pensar que isso que ele fazia era errado. Então, às vezes, uma oportunidade como essa, onde a gente tem uma troca de ideias, porque hoje as pessoas, não é todo mundo que vai ter a liberdade, a oportunidade, a tranquilidade de chegar e expor uma situação dessa. Mas, às vezes, ele vai parar um momento, ele vai ouvir um podcast, ele vai falar assim, poxa, olha só, eu já fiz isso, eu não sabia que fazendo isso eu estava ferindo uma pessoa, eu estava desrespeitando o ponto de vista, a oportunidade de fala, o respeito com aquela pessoa. E aí, às vezes, ele começa a aplicar pequenas melhorias nas atitudes deles nos próximos momentos. Pode falar. Eu acho uma coisa muito bacana, porque a gente falou aqui de insegurança. Insegurança, medo. E o medo, né, o sentimento de medo, ele provoca na gente reações inconscientes. E se a gente tem inconscientes, tudo aquilo que não está no consciente, tudo aquilo que não está na vivência, no palpável, é aquilo que está dentro, né, da nossa parte, da nossa estruturação, de quem somos mediante uma estruturação, ou seja, nossa, enquanto indivíduos, que vem lá da barriguinha da mãe, né, constituição e sociedade e vivência e dia a dia. E por que eu jogo a pauta nesse sentido de olhar e falar assim, inconsciente, medo, insegurança. Sim, é o homem
a gente jogando a perspectiva do man interrupting, né? É o homem em uma situação de fragilidade em que a ação inconsciente dele é abafar aquele que provoca a instabilidade nele, que é uma mulher. E aí a forma dele, muitas vezes, não é como ele teria com um brother, com um amigo de sexo, de virar e falar assim, cara, na boa, você tá falando um negócio aí, mas você tá mudando de assunto. Não, ele já entra, já interrompe, meu amigo, você tá falando que é A, mas é C. Né? Então, esse é um ponto que, quando olha, vamos olhar para essa perspectiva. E é interessante porque muitas vezes nós provocamos esses interrompimentos, né? Independente porque a gente quer levar a nossa pauta, mas pode ser que a pessoa que está recebendo a nossa pauta, a nossa fala, não está discordando já e ela tem sim direito de colocar isso para a pauta do quê? Do debate ou da discussão e fazer com que a conversa flua. Né? Então, assim, tem acolhimento. Exato, e aí a forma de se discutir, de se conversar, independente de sexo ou independente de forma. Mas, mais uma vez, eu queria ressaltar isso, né? São ações inconscientes. Se são ações inconscientes, são ações que elas vão reverberar e elas vão acontecer. Então, a gente não barra. O que a gente pode provocar é a conversa, o diálogo, a abertura de espaço. E da forma de quem recebeu, né? Você acabou de receber um corte. É se empoderar e falar, não, na boa, eu tô terminando. E aí eu acho que é o lugar de colocar. Coloca no lugar, assim. E aí depois eu faço isso sempre. Você faz, que bom. É o que? É você se colocando. Aliás, se você leva para casa esse momento, vai ficar com você, vai ser ruim. O provocador de toda a situação vai embora livre, como se não tivesse terminado. Uma coisa que eu converso muito com a minha terapeuta, porque a mulher, ela tem uma posição que ela... Ou ela tá sendo grosseira, ela nunca tá sendo uma pessoa que ela tem um pulso firme, uma pessoa incisiva, ela está sendo grossa. E isso acontece muito. Então, eu acho que é importante a gente se impor mesmo, sabe? E a questão não é se importar com se você é considerado ou não. A importância é você estar se sentindo bem com você mesma e não tá se deixando aceder esse tipo de abuso aí, né? E eu até acho que a imposição ou falar mais firme às vezes não está ligado até ao desrespeito, né? Você não vai falar mais alto, você não vai cortar a pessoa, você vai falar, deixa eu terminar, depois você fala, deixa eu concluir, ou não é isso que eu quero dizer. E aí você consegue, de forma sutil, se posicionar e se impor. Mas é isso que a gente tá falando, às vezes a sutileza, ela não é um privilégio que a mulher tem. Concordo. Entende? Então, às vezes as pessoas não acham que... A gente pode estar achando que a gente está falando de uma sutileza, aquilo, a gente está dando uma conduzida. É porque eu sinto muito que a gente pisa em ovos o tempo todo, né? Não tem que pisar, tem que falar. E muitas vezes o pisar em ovos é até uma posição... muitas mulheres são colocadas nessa posição. Né? O pai vira e fala assim, filha, olha o jeito, né? Seja mais delicada na fala. Não, se a mulher está vivendo uma posição, né, extremamente abusiva naquele momento, ela tem que ter delicada na forma de falar, né? Tem inclusive um artigo, não me lembro aqui ao certo o nome, mas acho que cabe com essa pauta, independente da fonte, jogar o holofote para essa perspectiva. Muitas vezes, a mulher que se posiciona forte, que fala, que, né, ela é rotulada. Ela é rotulada como assim, olha, forma, você não tem... Você até não, mas você é meio desbocada, né? Aí o homem que se posiciona, que fala, olha, como aquele cara se posiciona, ele é viril, como ele é seguro, olha a posição. Gente, peraí, a aplicação é a mesma, né? A aplicação ambos estão se posicionando. Agora, talvez não precise ter esse excesso a partir do momento que a discussão é mais consciente em todos daquele ambiente de trabalho. O importante é ter o respeito, né? O importante é a gente respeitar todo mundo. Eu queria ler com vocês mais um relato que a gente tem aqui, pra gente não deixar passar batido também, que o nosso tempo também já tá ficando curto, senão vai ficar muito longo. Você que tá ouvindo aí o podcast, continua ouvindo, por favor, tá bom? A gente gravou com muito carinho, então vamos lá. A gente recebeu mais um relato e ele é sobre o ambiente da obra.
Por seguir no ramo da engenharia, um ambiente que contém muitos homens, é complicado e me sinto muito intimidada. Certa vez, um ex-colega de trabalho me disse que eu, por ser mulher e magrinha, não aguentaria 1 hora debaixo de sol, que meu serviço era apenas dentro do escritório, que eu não deveria nem sequer terminar a faculdade de engenharia, pois para ele não era para mulheres. Então eu descobri que a vaga de estágio que eu ocupava era própria para mulheres, pois vi que todas as estagiárias da engenharia ficavam dentro da sala. E o estágio que tinha vaga aberta, só homens ocupariam, pois era em campo. Ou seja, as mulheres ficavam no escritório e os homens no campo. Um ambiente totalmente tóxico que eu decidi então sair, pois vi que ficar lá não iria me trazer benefícios, apenas muita ansiedade e acabaria me causando algum tipo de medo e insegurança. A parte da obra, quando as pessoas estão entrando lá, principalmente quando entra como estagiária, que às vezes é uma pessoa nova, ainda não teve tempo na vida de receber uma preparação, às vezes não teve um contato com o líder que ensinasse essa pessoa em como ter um posicionamento, se respeitar, faz com que ela se sinta tão oprimida num primeiro contato que ela prefere fugir do que enfrentar aquele problema. Porque muitas vezes ela vai estar diante de uma liderança masculina que não tem entendimento nenhum sobre essa informação, então que auxílio que ele vai poder dar para ela? Ela só sentiu ali um ambiente aterrorizante. Eu já presenciei algumas situações com algumas outras pessoas que não estão mais aqui, de ter esse tipo de preconceito com algumas pessoas dentro da obra, de agora fugiu. Vamos falar, descredenciar aquilo que a pessoa fazia, aquilo que a pessoa falava, por ela ser mulher, e fazer piadinhas durante a obra. Então, assim, você vê piadinhas nos corredores, você escuta alguém que estava numa sala de reunião e todo mundo estava rindo daquela pessoa, com piadinhas totalmente inapropriadas, por ela ser uma mulher, e eles não acreditavam que ela tinha autoridade naquele assunto que ela tinha. Eu, sempre que eu estou diante dessa situação, eu já cheguei a chamar o pessoal da obra e falar assim, vamos sentar aqui, vamos conversar? Aconteceu essa situação, assim, assim, assado. Essa pessoa está sobre minha responsabilidade e esse tipo de comportamento é inadmissível. Então, ela tem que ser respeitada, ela tem autoridade no assunto e eu não admito ter esse tipo de piadinha mais. Então, eu vou direto de liderança para que aquele comportamento seja inibido daquela liderança para os seus liderados. Porque é um comportamento que tem que ser inibido. Só que se não tiver aquela pessoa que vai lá e vai falar assim, opa, isso daqui tá errado, as pessoas elas não vão entender que isso é errado, vão abafar o problema, porque é um comportamento muito comum dentro do ambiente masculino, e aquela pessoa que está entrando dentro daquele ambiente vai falar assim, poxa, isso daqui não é para mim, deixa eu ir embora, escolhi o curso errado, às vezes vai tentar mudar até de profissão, por não ter coragem, não ter quem a estimule até essa coragem e falar assim, aqui não, amigo, aqui você não vai me tratar assim, não. Entendi. Foi legal o que você falou, Bruna, com relação a brincadeiras, né? Ah, faz uma piadinha, faz uma brincadeirazinha ali, mas no ambiente de trabalho tem o momento certo de você brincar, tem a forma certa de você brincar. Às vezes você fala, tá de TPM, não, tá naqueles dias. Cara, pouco importa, isso não é forma de você tratar uma colega de trabalho ou de você descredenciá-la quanto à qualidade ou quanto à postura dela. Poxa, ela tá ali, às vezes ela é até melhor profissional do que aquele homem. E naquele momento da vida ou da carreira, ela tá naquela fase, naquele cargo, naquela posição, mas que o futuro dela é muito grande, que ela pode chegar a ser a dona da empresa, chegar a ser uma empresária renomada, mas que a gente tem que passar por fases na nossa vida profissional. E é muito comum esse descredenciamento, essa diminuição. Não, eu sou estagiária, então eu tenho que aprender, de fato, mas o estagiário homem, o estagiário mulher, tem que ter o mesmo direito, tem que ir para a obra, tem que fazer, vivenciar todas as experiências, pois é isso que vai dar a bagagem. E se a gente tem dentro da obra um ambiente desse, poxa, você imagina como que vai ser essa profissional? Será que ela vai se fechar? Será que ela vai buscar ali a independência financeira dela? Não, o meu sonho era ter uma empresa, ser dono de uma grande construtora. Mas eu já vi que não é ambiente para mulher. Não existe isso. Não existe.
A sorte é que o comportamento ele não é da empresa, ele é das pessoas que estão dentro dessa empresa. Então são pontos, né, que assim, por sorte a Consciente, eu considero ela uma empresa com muita consciência, de muito trabalho de respeito entre as pessoas. Então é mais fácil você mapear e tentar ir ali agir nos pontos específicos para derrubar algum tipo de comportamento que vai seguindo. Mas nem todas as pessoas vão ter a oportunidade de lidar em um ambiente que seja favorável para que você torne isso a público e trate essa ferida, né? Queria, inclusive, Bruna, pegar o seu gancho para a gente poder conversar sobre que tipo de atitudes podem ser tomadas no ambiente de trabalho em relação a abusos morais, a assédio, para a gente poder já começar a finalizar, né? Também eu acho que é um assunto assim, extremamente importante. A gente falou de tudo que acontece, mas quais são as medidas que a gente pode tomar, sabe? O Thiago, como psicanalista, assim, eu acho importante que ele pode trazer essa orientação, que ele deve orientar também seus pacientes, e o Danilo com as informações jurídicas que são pertinentes, né, ao assunto. Acho que vamos parar em duas vertentes. A empresa, ouvir, criar os seus dados canais, né, ter uma ouvidoria forte, ter um canal de denúncia forte, com pessoas orientadas para escutar, né, com pessoas formadas para isso e trabalhar protocolos especializados para acolher quem está falando, quem está, no caso, denunciando. E da parte de colaboradores, daqueles que respiram e trabalham independente de sexo, é falar. É só através da fala que a gente busca, alcança a cura daquilo que a gente presenciou e viveu, né? E então, se tem um ponto que foi vivido, não guarde. Se te incomodou, fale. E busque o canal, né? Busque os canais, busque a liderança, busque aqueles que vão te escutar, que esse é um ponto também empático. Não falar para aquele que vai te fazer calar, né? Fale. Busque o correto canal e fale, porque é a forma que a gente vai ter de entrar em contato, de tirar da gente e talvez provocar aquele que não fale a poder falar. Acho que esse é o principal ponto aí no meu quesito. Se você está em processo, levar para o teu processo, levar para a terapia, trabalhar, porque muitas vezes a gente tende a normalizar algo que a gente recebeu numa simples fala, mas isso provoca traumas, porque aquilo ali remoe na nossa essência, e aí a gente começa a adotar, né, posições mais no canto ali, caladinho, então assim, não vai te levar para um cenário saudável. Então fale, tire de si e discute com aqueles que possam te amparar. Poucas vezes eu vi o nome de uma empresa se parecer tanto com o que a gente pratica. Aqui na Consciente nós temos o hábito de mostrar, dar consciência às coisas, dar consciência à importância dos fatos, que o mundo é orgânico, que as coisas estão acontecendo, que o mundo está em plena evolução. Eu acredito que essa conversa nossa há 10 anos atrás dificilmente aconteceria ou teria tanto impacto. Então hoje, quando o Thiago fala, procure os canais de fala, hoje nós temos isso. Hoje nós temos um departamento, um time voltado para tratar essas denúncias, para tratar esses relatos, para que isso não volte a acontecer. De fato, é algo que a gente não aceita. Isso está enraizado na Consciente, não aceitar posturas dessa forma. E isso é algo a se orgulhar. E se está acontecendo, vamos evitar, vamos coibir. Juridicamente falando, a gente está falando de dois aspectos aqui que é extremamente relevante, é uma pauta que está em voga, pelo menos uma vez na televisão você está ouvindo falar, pelo menos uma vez no Instagram você vê alguma mulher denunciar, alguma mulher levantar uma bandeira, e eu não falo levantar bandeira de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, porque às vezes fulano fala, mas fica levantando bandeira. Não, a gente tem que denunciar sim. O assédio moral, o assédio sexual, ele é crime. E quem pratica vai arcar por isso. A Lei Maria da Penha, que completou, salvo engano, 20 anos no ano passado, ela diz que o assédio psicológico, que a violência psicológica, ela é crime. Isso, a Lei Maria da Penha, ela não é para marido e mulher, para casais, para relacionamento, não. Ela é presente em todos os ambientes.
Se eu, no meu ambiente de trabalho, eu viro para minha colega e falo, não, você tá louca. Não foi isso que você falou. Isso é violência psicológica. E o agressor, ele vai ser responsabilizado por isso. Isso pode ser objeto de investigação policial e a pessoa ser responsabilizada a pagar por isso. E aqui na Consciente nós estamos de olho para que isso não aconteça. Olha só, eu achei muito bom, sim, porque eu acho que é importante trazer essa parte do jurídico também, né? Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Eu sei que tem muita pauta ainda, a gente ainda tem muita coisa para poder conversar, assim. Esse assunto pode se desdobrar de várias maneiras e em vários outros assuntos também. E aí eu fico feliz a gente ter seguido todo esse ciclo, né, de poder descobrir sobre o assunto e no final a gente trazer essa conscientização daquilo que a gente pode fazer aqui dentro, de como as pessoas podem tratar isso com o gerente também, com o departamento que vai estar lá para ouvir a pessoa. E de verdade, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço assim, a presença. A gente trouxe um psicanalista, uma mulher super presente nas obras, o Danilo, que é do jurídico, então a gente trouxe uma equipe muito equilibrada para poder falar desse assunto. Muito obrigada a vocês, viu? Eu agradeço. Nós que agradecemos, a oportunidade foi maravilhosa, é muito bom falar sobre o assunto, que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir um pouquinho, tomar um pouquinho de consciência e analisar no seu dia a dia o que vem acontecendo e o que pode ser melhorado, né? Pequenas intervenções sutis no dia a dia fazem uma grande melhora, né? Quando a gente olha o contexto de todas as situações. Eu agradeço também a oportunidade, é algo que nos leva a pensar se a gente está praticando isso, se a gente já praticou isso. Às vezes não no ambiente do trabalho, mas em casa, com esposa, com filho, com filha, para ver a gente falar, nossa, aquela vez eu fiz isso e passou, como a Bruna falou, desapercebido. Então é uma constante evolução e discutir é sempre bem-vindo para que a gente evolua. É importante mesmo, porque todos nós aqui somos mulheres, mas vocês também têm mães, têm irmãs, têm filhas, né, têm esposas. Esse é o ponto fundamental, aliás, eu que agradeço, né, já pontuando aqui, porque é maravilhoso poder participar de uma iniciativa como essa, né, seja enquanto psicanalista, enquanto executivo, principalmente, olha só, né, vamos transpor ali o ponto da reflexão, por quê? Porque olhar uma organização, olhar o conjunto de colaboradores, como vocês, que estão aqui na mesa falando sobre o tema, já estamos buscando um passo à frente na reflexão do nosso estrutural enquanto machismo, enquanto ofensas, enquanto aquilo que pode magoar ou prejudicar o outro. Né? Então a gente está humanizando esse ambiente de trabalho. Que maravilhoso que é participar dessa iniciativa. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro, né, Empodera para Todos. E é um projeto do RSA, DHO e do marketing, né? Que a gente está aqui disseminando tanta informação e promovendo bate-papo, né? Para a gente poder se conscientizar. Eu espero pelo feedback de vocês, o que vocês acharam do episódio, mandar sugestão de temas. Vocês podem falar comigo pelo Teams, pelo WhatsApp, que eu vou estar disponível também para ouvir cada um, caso alguém queira trazer algum tempo, para a gente poder trabalhar nas próximas edições. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio. Empodera para Todos, um projeto consciente com oferecimento RSA, DHO e marketing.